Eu trouxe aqui 10 questõezinhas para a gente responder. Umas questões são mais fáceis, outras não, tudo bem? E aí, vai servir como revisão para vocês. As primeiras questões, elas são mais simples. À medida do final, já vai complicando um pouquinho. São questões diferentes da lista. Nenhuma dessas questões foram passadas para vocês, não. Sim, hoje só vai ser matemática financeira. Hoje, daqui para 5 horas, a gente termina. Tem algumas questões que são mais complexas, e eu acho que vai demorar mais um pouquinho de tempo. E aí a gente vai minuciou, certo? Se você não entendeu alguma parte da resolução, dá um sinal de fumaça, manda uma mensagem para mim, certo? Eu coloquei no chat dizendo, Pedro, eu não entendi essa parte. Me explique novamente que eu vou explicar, tá certo? E aí você coloca, ou então habilita o microfone, que fica mais fácil de eu te responder. Você habilitando o microfone é mais rápido para eu te responder, porque aí não precisa abrir o chat, tá certo? Então, habilita o microfone, que aí eu vou te responder. E aí, pode interromper. No momento que não entender, pode interromper. E se terminar os 40 minutos, vocês entram pelo mesmo link, tá certo? Não precisam enviar outro link, vocês entram pelo mesmo link. Então, vamos deixar o papo furado e vamos começar, né? A primeira questão, ela é de um vestibular lá da Universidade Federal de Goiás. Então, é uma questão que caiu no vestibular e, e essas questões, elas geralmente também caem em Enem, certo? Então, é bom que vocês saibam, né, que geralmente também cai em Enem. É bem facinho essa daqui. Então, vamos lá. O senhor Manuel contratou um advogado para receber uma dívida no valor de R$ 10.000. Então, esse senhor Manuel, né, tinha uma dívida com uma pessoa lá, uma pessoa que estava devendo a ele, e essa pessoa não pagou a ele, e o total da dívida era de R$ 10.000. Por meio de um acordo com um devedor, esse devedor dessa pessoa. O advogado conseguiu receber 90% do total da dívida. Então, de R$ 10.000, o advogado conseguiu receber 90% do valor total dos 10.000, de qual Manuel, né, da pessoa que devia para Manuel. Então, supondo que o senhor Manuel pagou ao advogado 15% do total recebido, quanto dinheiro lhe restou? Pedro, não entendi nada. Vamos por partes. Então, alguma pessoa devia R$ 10.000 a Manuel. Vamos dizer que, por exemplo, essa pessoa seja o primo dele. O primo dele devia R$ 10.000 para ele. E esse primo não quis pagar. E o que foi que o Manuel fez? Manuel entrou com um advogado lá na justiça, querendo receber esses 10.000 que o primo dele não tinha pago. E aí, o advogado, né, entrou na justiça e o juiz só conseguiu receber 90% dos 10.000. Vamos primeiro calcular qual foi o valor que Manuel recebeu. Então, vamos calcular aqui o valor que Manuel recebeu. Então, ele recebeu 90%, né, 90% de 10.000, certo? Então, quanto é que dá 90% de 10.000? Aqui, pessoal, eu posso muito bem cancelar esses dois zeros com esses dois zeros aqui, ó. Então, vai ficar o quê? Vai ficar o 9, e aí eu conto. Tem 1, 2, 3 zeros. Então, fica 9.000. Então, 90% de 10.000 é 9.000, né? Não precisava nem fazer essa conta, né? 90, se 10% de 10.000 é 10.000, aliás, se 10% de 10.000 é R$ 1.000, então 90% é R$ 9.000. Então, dos R$ 10.000 que Manuel tinha para receber, ele só recebeu 9.000. Vamos ver o que estão dizendo aí no bate-papo.
Tá travando. A minha voz está travando, pessoal? Ou é só a net dessa pessoa específica? Eu não sei nem quem é. Agora o chat tá tão... Acho que é Lawane. Tá ok minha voz? Tá com voz de robô? Tá Hein? dando, pelo menos para quem tá com internet boa, Pedro, eu acho que tá lisinha, tá muito boa. Pelo menos para mim tá. Pra Pra mim não tá passar normal por também. esse programa. É porque a internet, quando ela fica com um pouquinho ruim, aí começa a travar. Mas não tá com aquela voz de robô, não, né? Não, Tá tá não, tá normal, não. tá audível. Pronto. Quando tiver com aquela voz de robô, vocês dizem, tá? É porque se a sua internet não tiver uma conexão muito boa, realmente fica o áudio travando. Mas eu acho que dá para ouvir, dá para entender. Certo? E aí, quando tiver com aquela voz de robô, vocês já viram. Então, dos 10 mil que Manuel tinha para receber, ele só recebeu 9 mil, certo? Só que desses 9 mil, dos 10 mil que Manuel tinha para receber, ele ainda vai ter que pagar 15% do valor recebido para o advogado. Então, dos 9 mil que ele recebeu, ele ainda vai ter que pagar a parte do advogado, que corresponde a 15%. Então, vamos ver aqui quanto foi que o advogado recebeu. Então, a gente vai calcular 9 mil vezes 15%. Colocar assim, 15%, né? Então, vou cancelar esses dois zeros com esses dois zeros, vai ficar 90 vezes 15. 90 vezes 15, né? Fazendo essa conta, vamos fazer aqui. 15 vezes 9. 9 vezes 5, 45, né? A 4. 9 vezes 1, 9. E 4, 13, né? 135 com um zero, né? Do 90 vai ficar 1.350. Então, dos 9 mil, o advogado recebeu 1.350. Só que ele quer saber quanto dinheiro restou para Manuel. Então, quanto foi que dinheiro que restou? Vai ser os 9 mil menos 1.350. Então, restou quanto? Restou. Então, vai ser o 9 mil menos 1.350. Então, vai restar quanto para Manuel? Vai restar, se eu subtrair, vai dar 7.650. Então, esse é o valor que restou para Manuel, certo? Foi o valor que ele recebeu dos 10 mil reais que ele tinha para receber, certo? Que o prêmio estava devendo para ele só recebeu 7.650, o bichinho Manuel, com esse prejuízo todinho. Então, vocês entenderam aí a questão? Sim, Pedro, eu só gostaria que o senhor fizesse tipo aquela recapitulação, assim, resumindo o que foi feito na questão. Pronto. Vamos entender aqui o que a questão pedia. A questão queria saber o restante que Manuel recebeu, certo? Manuel tinha uma dívida de 10 mil reais com uma pessoa que devia aí 10 mil reais, e desses 10 mil reais, ele colocou um advogado para poder receber, certo? Esses 10 mil reais. Só que o advogado, desses 10 mil reais, só conseguiu receber 90% do valor total da dívida, certo? Dos 10 mil, ele só conseguiu receber 90% da dívida. Então, quanto foi realmente que ele conseguiu receber? Então, a gente teria que calcular aqui, ó, a gente teria que calcular 90%, né, de 10 mil, que deu 9 mil, certo? Então, o valor que ele recebeu na realidade foi os 9 mil. Só que Manuel tem que pagar o advogado, porque o advogado não trabalha de graça, certo? O advogado cobra 15% do valor que Manuel recebeu. Então,
15% do valor que o Manuel recebeu vai para o advogado. Então, do valor que o Manuel recebeu, ou seja, dos 9 mil, eu calculei quanto é 15% de 9 mil. Ou seja, eu peguei 9 mil e multipliquei por 15%, né? Multiplicando 9 mil por 15%, aí eu posso cancelar esses dois zeros com esses dois zeros aqui, vai ficar 90, né? Vezes 15. Multiplicando vai dar 1.350. Então, dos 9 mil, Manuel pagou 1.350 para o advogado. Então, quanto foi que restou de dinheiro para Manuel? Quanto foi que realmente Manuel recebeu? Então, eu vou ter que pegar os 9 mil, né? Que foi o valor que ele recebeu da dívida, menos o valor que ele pagou ao advogado. Então, 9 mil menos 1.350 dá 7.650. Foi realmente o valor que Manuel recebeu, certo? Dos 10 mil reais que ele tinha para receber, ele só recebeu 7.650. Tudo bem? Vocês conseguiram entender? Um filantropo destina 350 mil para serem doados a 2 hospitais. Então, uma pessoa que é um filantropo, é uma pessoa generosa, né? Uma pessoa que tem dinheiro demais e sai doando para as outras pessoas. Então, uma pessoa boa tinha dinheiro, ele pegou 350 mil reais, né? Um ator, um artista, né? Uma pessoa boa, pegou 350 mil reais e doou para 2 hospitais. Então, os hospitais A e B. Estou chamando aqui o primeiro hospital de A e o segundo hospital de B. A razão entre a quantia recebida por A e a recebida por B é 4 terços. E aí ele pergunta quanto recebeu cada hospital. Então, vamos saber quanto é que recebeu cada hospital. Primeiramente, a gente pode, né, dizer que o hospital A mais o B, né, o total do A mais o B é igual a 350 mil. Então, no final de contas, eu estou querendo dividir 350 mil para os 2 hospitais, né? E ele diz que a razão do hospital A para o hospital B é 4 terços. Ou seja, do hospital A para o B é 4 terços. Então, e aí ele pergunta quanto recebeu cada hospital. Então, a gente tem aqui o A mais B, né, pessoal? A gente tem o A mais B e a gente precisa fazer o pulo do gato, né? O A mais B. A gente tem que encontrar, né, nessa razão o A mais B. Então, Então, o que que eu... Pessoal, vamos prestar atenção, coloca no chat só o que realmente não estiver entendendo, né? Com duas... Então, vamos lá. Eu preciso somar aqui A mais B. Então, eu vou ter que... Como é que eu vou somar A mais B, né? Como é que eu vou encontrar esse A mais B? Então, somando a fração de cima, né? O antecedente com o consequente da razão, né? Então, eu preciso somar mais B. Então, para chegar aqui no meu pulo de gato, A mais B, eu tenho que somar esse A mais B. Então, vou pegar A mais B e colocar aqui, né, em cima. E aqui embaixo, eu posso pegar qualquer um. Se eu quiser achar primeiro o valor de A, eu coloco A. Se eu quiser colocar o valor de B, eu coloco B. Então, eu vou colocar aqui o A, certo? Vou colocar o A. Então, eu vou colocar igual. Como eu somei o de cima com o de baixo, eu também vou ter que somar nessa proporção o de cima também com o de baixo. Então, eu vou pegar o 4 mais o 3. E como eu peguei na razão, na proporção, aliás, o A, eu também vou ter que pegar o de cima, certo? Se o A estava em cima, eu também vou ter que pegar o número que está em cima, que é o 4. Se eu quisesse ter pegado o B, em vez do A, eu tivesse colocado o B aqui embaixo, certo? Então, eu teria que colocar aqui embaixo o 3, certo? Então, se você colocar primeiro A, primeiro você vai achar o valor de A. Se você colocar primeiro B, você vai achar primeiro o valor de B. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, quem é A mais B? Quem é o nosso pulo do gato? É 350 mil. Então, em vez de eu colocar A mais B, eu vou colocar 350 mil.
sobre o A. E aqui? Aí aqui vai ficar 4 mais 3 é igual a 7. 7 sobre 4. Aqui a gente chega numa proporção. O que diz as proporções? Que os meios são iguais aos extremos. Então, aqui eu vou multiplicar cruzado. 7 vezes A é a mesma coisa que 7A. E quanto é 350.000 vezes 4? Então, vamos multiplicar aqui, em quanta parte? 35, né, vezes 4. 4 vezes 5 é igual a 20, né, vai 2. 4 vezes 3 é 12, e 12 mais 2 dá 14, né? Dá 140, e aí eu vou só acrescentar os zeros. Eu tenho 4 zeros aqui, vou acrescentar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Né? Vai ficar 1.400.000. E aí, a A vai ser igual a 1.000.000, né? E 400.000, dividido, né? Vou passar esse 7 dividindo. Então, dividindo, vai dar o 14. Se eu pegar o 14, né, e dividir pelo 7, eu vou ter 2. E aí é só colocar os zeros, né? Eu tenho 5 zeros, então vai dar 200.000. Então, o hospital A vai receber 200.000. Então, como A mais B soma 350.000, o B vai ser igual a quanto? É só subtrair, né? B vai ser quanto? Né? Então, B vai ser igual a 350.000 menos o valor de A, né? Esse valor de A aqui eu vou trazer para cá. Como ele está positivo, ele vem negativo, né? Menos o valor de A. Então, A mais B é igual a 350.000. Então, trazendo esse A para cá, ele vem negativo, certo? Então, B vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 350.000 menos o valor de A, que é 200.000. Então, B recebeu quanto? 350.000 menos 200.000 vai dar quanto? Vai dar 150.000. Então, o hospital A recebeu 200.000 reais e o hospital B recebeu 150.000 reais. Tudo bem? Vocês entenderam? Alguma dúvida? Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Certo? Sem a voz de robô? Falem aí. Ok. Vocês entenderam a segunda questão? Alguém tem alguma dúvida na segunda Pedro, questão? Oi. é assim, eu faço de outra maneira, eu queria saber se essa maneira seria correta. Diga Porque lá. eu tinha feito aqui, deu o mesmo resultado. É porque tem os da gente soma, né? A e B e coloca igual a 350.000. Só que aí no meu caso eu faço desse jeito assim, eu somo A e B, coloco igual a 350.000. Só que ele fala que é igual a 4 terços. Aí o que eu faço? Eu coloco A sobre 4 e B sobre 3. Dá Aí no certo. caso Fica dá certo, certo. né? Fica certo. Porque Eu aqui, acho de uma maneira mais fácil, assim, mais rápido. porque daqui você tem uma proporção. Então você pode muito bem, né, fazer aquela transformação, né? Quando você tem a proporção aqui, você pode dizer muito bem, deixa eu mudar aqui a cor. Se mudasse era bom. Não sei se eu consigo mudar aqui a cor. Então, do jeito que você tem aqui a proporção, você pode colocar aqui, o A sobre o 4, né? Como você pegou o primeiro e você pegou o antecedente com antecedente, você pode pegar também o consequente com consequente. Então, pegar o B sobre o 3. E aí você soma, né? Você pegou A mais B, né? Somou A mais B, pegou A mais B, aí Sobre 7. Aí 4 você mais pegou, 7. como você somou de cima, aí você soma de baixo também. 4 mais 3, né? 4 mais 3. E aí você iguala com qualquer uma das razões. Você pode igualar com o A sobre 4, ou você pode igualar com o B sobre 3. E aí você consegue, né, fazendo essa razão, achar. Dá certo também. Ok. Viu? Obrigada. Tem problema É. não. Dá certo. Vocês entenderam aí o jeito que Jennifer entendeu aí a questão?
Então, pessoal, a terceira questão diz o seguinte, é uma questão da Universidade de Unicinos, do Rio Grande do Sul, diz o seguinte, colocando-se 27 litros de gasolina no tanque de um carro, o ponteiro do marcador, que indicava 1/4 do tanque, passa a indicar 5/8. Então, ele pergunta qual a capacidade total desse tanque de gasolina. Então, veja que antes dessa pessoa abastecer o carro, se tinha 1/4 do tanque. Ou seja, a gente tinha 1/4, né, de X. Ou seja, a gente tinha X litros, representavam 1/4 do tanque. Ou seja, eu não sei quantos litros tinha, né? Quantos litros vão representar 1/4, né, desse tanque. E depois que eu abasteci o carro com os 27 litros, eu passei a ter 5/8 desse tanque. Ou seja, eu vou ter agora os X litros que eu já tinha, mais os 27 litros. Tudo bem, pessoal? Então, já que o que ele quer saber? Ele quer saber a capacidade total desse tanque. Ou seja, ele quer saber até quantos litros esse tanque pode comportar. Então é bem simples, né, pessoal? Se a gente abasteceu 27 litros, se eu abasteci 27 litros, vamos saber o quanto é que esses 27 litros representam na quantidade total do tanque. Então, para eu saber, basta eu fazer o seguinte, ó. Depois que eu abasteci, né, os 27 litros, eu fiquei com 5/8 de X. E antes de eu abastecer, eu tinha só 1/4 de X, sendo que X é o tanque. Então, antes e depois do abastecimento. Então, para eu saber quanto por cento que realmente esses 27 vão representar, é só eu subtrair, né, o depois com o antes. Então, eu vou pegar esses 27 litros, né, vai ser igual aos os 5/8 de X menos 1/4 de X. Então, 27 é igual a 5/8 de X menos 1/4 de X. Então, aqui, pessoal, eu tenho, né, uma subtração de fração com denominadores diferentes. Então, eu vou fazer aqui o mínimo de 8 e 4. Fazendo o mínimo, dividindo por 2. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2, né? Dividindo por 2. 2 por 2, 4 por 2 dá 2, né? 2 por 2 dá 1. Dividindo ainda. 2 dividido por 2 dá 1. E o 1 eu vou repetir, né? Multiplicando. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, né? Então, o mínimo aqui dá 8. O 27 eu vou repetir. O resultado do mínimo eu vou dividir com o denominador e o resultado multiplicar com o numerador. 8 dividido por 8 dá 1. E 1 vezes 5x dá 5x. Menos 8 dividido por 4 dá 2. E 2 vezes 1x dá 2x. Então, aqui vai ficar o seguinte. Então, 27 eu vou repetir. Vai ser igual. 5x menos 2x dá 3x, né? 3x sobre 8. E aqui a gente tem uma proporção, basta a gente fazer meios pelos extremos. 3 vezes x é 3x, e 27 vezes 8 vai dar 216. Então, x é igual a 216 dividido por 3. Então, x, pessoal, x vai ser igual a 72 litros. Então, essa é a capacidade máxima desse tanque, né? Questão fácil, né? Ela é um pouquinho complicada de se interpretar, mas se você pensar um pouquinho, você vai conseguir
responder, tudo bem? Vamos passar agora para a próxima questão. A quarta questão, que diz o seguinte: suponha que os 169 milhões de reais desviados na construção do TRT é uma linha, né, de metrô de São Paulo, sejam reavidos. Então, suponha, né, que um dia isso aconteça, né? Então, e que o governo federal decida usá-los para investimento nas áreas de saúde, educação e segurança pública, fazendo a seguinte distribuição. A área de educação receberia 2 vezes o que receberia a área de saúde pública. A área de saúde pública receberia 2/3 do que receberia a área de educação. E assim sendo, quanto receberia cada área? Então, pessoal, vamos por partes, né? Então, a primeira coisa aqui é saber que a área no caso da educação, né? Eu vou colocar primeiro. Então, no caso aqui, a área da educação é a área da segurança, mais a área da segurança pública, mais a área da saúde, né? Elas vão receber juntas, essas 3 áreas, 169 milhões. Certo? Então, eu vou ter que dividir 169 milhões para essas 3 áreas. Tudo bem, pessoal? E aí, ele diz o seguinte. O que ele diz? Que a área da educação receberia 2 vezes o que receberia a área de saúde pública. Então, eu vou colocar aqui, EDU. Vou chamar a área de educação de EDU. A área da educação vai receber 2 vezes, ou seja, 2 vezes, a área de segurança. Vou chamar de SEG, certo? Então, a área da educação receberia 2 vezes o que receberia a área de segurança pública. A área da saúde receberia 2/3 do que receberia a área de educação. Então, a área de saúde, vou colocar aqui saúde, receberia 2/3 do que receberia a área de educação. Então, 2/3 de edu. Tudo bem, pessoal? Então, assim sendo, ele pergunta quanto recebeu cada área. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que a segurança está em função da educação e a saúde também está em função da educação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar tudo em função da educação. Tudo bem? Eu vou pegar aqui, vou dizer que a educação vai receber um valor X. E aí eu vou pegar as outras áreas e vou colocar em função da educação. Então, no caso aqui, a educação não é igual 2 vezes à segurança, então eu posso dizer, por exemplo, que 2 vezes a área da segurança é igual à educação. Foi o que eu fiz, inverti os membros, certo? Eu posso fazer isso. Então, isolando aqui a área de segurança, vai ser igual à área de educação dividido por 2, né? Esse 2 passa para cá dividindo. Como eu estou dizendo que a área de educação é x, estou substituindo pela variável x, então vai ficar x sobre 2. Tudo bem, pessoal? E aqui eu vou colocar a área da segurança vai ser igual a x sobre 2. Tudo bem? Aí, aqui a área da saúde. A área da saúde é 2/3 da área da educação. Então, a saúde vai ficar assim, vai ficar 2/3 de x, já que a educação estou chamando de x. Então, vai ficar saúde igual a 2/3 de x. Tudo bem? E aí, como ele quer que você, essas 3 áreas juntas vão somar 169, então eu vou somar essas 3 áreas. Eu vou dizer que x mais x sobre 2 mais 2/3 de x tem que somar igual a 169. E aqui, como a gente tem uma soma de fração, aqui eu posso fazer o MMC, né?
O MMC de 1, 2 e 3 é 6. Então, o resultado eu vou dividir com o denominador e multiplicar pelo numerador. Então, 6 dividido por 1, 6. 6 vezes x, 6x. Mais 6 dividido por 2, 3. 3 vezes x, 3x. Mais 6 dividido por 3 dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. 4x, né? Igual a 169. Isso vai ser igual. 6 mais 3 dá 9. 9 mais 4 vai dar 13, né? 13x sobre 6 é igual a 169. E aqui eu posso fazer, né, meios pelos extremos, já que eu tenho uma proporção. Então, vai ficar 13x igual a 6 vezes 169 vai dar 1014. Então, x é igual a 1014 dividido por 13. Então, dividindo isso daí, você dividindo 1014 por 13, você vai ter que x é igual a 78, certo? E quem é x? No caso aqui, pessoal, o x representa o valor da educação. Então, a área da educação recebeu 78, né, mil reais. A área da segurança vai receber 78 dividido por 2, ou seja, 78 dividido por 2 vai dar 39 mil, ou seja, a área de segurança vai receber 39 mil. E a área da saúde vai receber 2/3 de x, ou seja, vou pegar o 2, certo? 2, vou multiplicar por 78 e depois, né, divido por 3. Esse resultado, pessoal, vai dar 52, né? 52 mil. E se você pegar e somar o 78 mil mais 39 mil mais 52 mil, vai dar exatamente o 169 mil, tá certo? Diz assim, 3 sócios, A, B e C, resolveram abrir uma pizzaria. O primeiro investiu 30 mil reais, o segundo investiu 40 mil reais e o terceiro investiu 50 mil reais. Após um ano de funcionamento, a pizzaria deu um lucro de 24 mil reais. Se o lucro fosse distribuído aos sócios de forma que a quantia recebida seja diretamente proporcional ao valor investido, quanto recebeu cada um? Então, vamos lá. O sócio A, ele investiu quanto? Ele investiu 30 mil. Vou colocar aqui o 30. O sócio B, ele investiu 40 mil. E o sócio C, ele investiu 50 mil. E aí, depois de um ano de funcionamento, a empresa deu um lucro de 24 mil reais. Então, os sócios A, B e C, A mais B mais C, vão ter que dividir um lucro de 24 mil reais. Então, esse é o nosso pulo do gato. O A mais o B mais o C. Então, ele quer saber realmente quanto foi que recebeu cada sócio, qual foi o valor do lucro que cada sócio recebeu. Então, já que eu tenho o A mais B mais C, eu vou ter que somar aqui, né? Já que eu tenho A mais B mais C, eu vou ter que encontrar aqui A mais B mais C. Então, eu vou pegar o A, somar com o B e somar com o C, sobre. E aí, eu vou ter que somar também os de baixos, né? Vou ter que somar o 30 mais o 40 mais o 50. Então, quanto é A mais B mais C? A mais B mais C é 24. Sobre. Aí aqui a gente tem 30 mais 40 dá 70. E 70 mais 50 vai dar 120, né? 120, né? 70 mais 50 120. Pronto. Aqui a gente pode simplificar, certo? Aqui a gente pode simplificar por 12. Vamos simplificar primeiro por 12 aqui. 24 por 12 dá 2, né? E
120 por 12 dá 10. E aqui ainda a gente pode simplificar por 2. Então, 2 por 2 é 1. E aqui 2 por 10 dá 5. Né? Então, 24 dividido por 120, mesma coisa que 1/5, né? Deixa eu ver o que aqui o pessoal do chat está dizendo. Então, se a minha voz falhar, vocês avisam, tá bom? Pronto, eu achei aqui, pessoal, o nosso K, a nossa constante de proporcionalidade. Então, para eu achar o valor de A, do B e do C, eu vou ter que igualar com esse 1/5. Então, eu vou pegar A sobre 30 e igualar com 1/5. Então, fazendo, né, meus pelos extremos, eu vou ter que 5A é igual a 30. Então, A é igual a 30, né? Vou passar o 5 dividindo. Então, 30 dividido por 5 é igual a 6, né? Então, a pessoa A recebeu 6.000. Aí, agora eu vou igualar o segundo, né? B sobre 40 é igual, vou igualar com o 1/5, né? Que é a constante de proporcionalidade. Então, fazendo meus pelos extremos, eu vou ter que 5B, né? 5B é igual a 40. B é igual a 40 sobre 5. B é igual a 8, né? 40 dividido por 5, 8. Então, o sócio B recebeu 8.000. Igualando, agora, o último, né? A gente tem que C sobre 30 é igual a 1/5, né? Fazendo meus pelos extremos, a gente tem que 5C é igual a 50, e que C é igual a 50, passando 5, né, dividindo, a gente tem que 50 dividido por 5, né, vai dar o quê? Vai dar 10, né? 50 dividido por 5 dá 10. Então, o C, a pessoa C, o sócio C, recebeu 10.000. E se a gente somar, né, 10.000 mais 10 mais 8 mais 6, a gente vai chegar em 24. Tá bom, pessoal? Vocês entenderam aí? A sexta questão também é de vestibular, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é bem parecida com a questão que eu já tinha passado para vocês. Acho que resolvi até na última live, questão 40. Eu trouxe ela justamente para a gente revisar. Desligue aí o microfone, certo? Quem ligou, para não dar microfonia. Só liga quando você realmente tiver dúvida e quiser falar. Então, diz o seguinte. O preço à vista de uma mercadoria é R$130. R$130. O comprador pode pagar 20% no ato da compra e o restante em uma única parcela de R$ 128,96, vencível em 3 meses. Admitindo-se o regime de juros simples comerciais, qual a taxa de juros anual cobrada na venda a prazo? Então, vamos retirar aqui os dados. Primeiro, a gente sabe, colocando aqui o preço à vista. Então, à vista, essa loja cobra o valor de R$130 por esse produto. E aí, eu posso comprar à vista ou posso comprar a prazo. Se eu quiser comprar a prazo, eu tenho que dar uma entrada, né? Então, a prazo, eu tenho que dar uma entrada. A entrada tem que ser de 20%, né? 20% de 130, certo? 20% do valor, né? Do valor da mercadoria. E o restante
em uma parcela, né? O restante eu vou ter que pagar R$ 128,96 em 3 meses. E aí ele quer saber exatamente qual é o valor da taxa que está sendo cobrada nessa operação. Então, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, é calcular o valor da entrada. Então, quanto foi o valor da entrada? É 20% de 130. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou calcular quanto é 20% de 130. Eu posso cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. E multiplicar 2 vezes 13. 2 vezes 13 vai dar 26, né? Então, ele vai ter que dar R$ 26,00 de entrada. Esse que é o valor de entrada, certo? Então, a prazo ele vai ter que pagar R$ 26,00. E aí, depois, ele vai ter que pagar R$ 128,00 em 3 meses. Então, para considerar essa questão, a gente pode resolver de duas formas. A gente pode resolver considerando a fórmula do juro e considerando a fórmula do montante. Esses R$ 128,00 é o montante, certo? Esses R$ 128,00, ele é o montante, ou seja, ele é o capital mais o juro, tá bom? Esses R$ 128,00. Porque esse valor aqui, ele já está acrescido do juro, tá bom? Então, qual é o valor do capital? Qual é o valor do capital? O capital, pessoal, para você saber, é só você pegar o valor que era à vista, no caso, o 130, menos o valor da entrada. Esse R$ 26,00 aqui, ele não incorreu juro. Então, o capital sempre vai ser o valor da entrada menos o valor da entrada, certo? O valor à vista menos o valor da entrada. Então, 130 menos 26 vai dar 104, né? 104. 130 menos 26 dá 104. Então, sobre esse valor não incorreu juro. Então, esses R$ 128,00, quem é, pessoal? Esses R$ 128,00 é os R$ 104,00 que faltou ele pagar, certo? Mais um jurozinho, certo? Quem é esse jurozinho? Vamos saber quem é o juro. Então, o montante mais o juro, mais o capital é igual, ou seja, o montante é igual ao capital mais o juro. Vamos descobrir aqui qual é o valor do juro. Então, o montante, no caso aqui, foi R$ 128,96, igual ao capital, que foi de R$ 104,00, mais o valor do juro. Então, quem vai ser o valor do juro? Então, invertendo, 104 mais J é igual a 128,96. Então, isolando aqui o valor do juro, eu vou ter que o valor do juro é igual a 128,96 menos o valor do capital, né? Menos o 104. Então, o juro é igual a 128,96 menos 104. Quanto é que dá isso? Né? Fazendo aí, 128,96 menos 104 vai dar, pessoal, 24,96. Então, esse foi o juro que essa pessoa cobrou. Então, esse 128,96, o que é esse 128,96? É exatamente, o que é esse 128,96? É os R$ 104,00 que faltou a pessoa pagar, dos 130, certo? É os 104 mais 24,96 que ele pagou de juro. Tudo bem? Então, o que ele pede aqui é que você calcule a taxa. Então, quanto é a taxa? Você pode fazer de duas formas. Se você quiser fazer pela fórmula do juro, você vai considerar os seguintes dados, né? Se você quiser fazer pela fórmula
do juro. Você vai ter que o juro é igual a 24,96. O capital aqui vai ser os R$ 104, né? E o tempo foi 3 meses. Certo? Então, você consegue achar a taxa. Ainda tem um babado, viu aqui? Ele quer a taxa anual. E aqui o tempo está em meses. Então, você vai achar a taxa em mês e depois você converte a taxa para ano. Certo? Então, eu vou fazer utilizando a fórmula dos juros. Mas se você quiser utilizar a fórmula do montante, também dá certo. Se você quiser utilizar a fórmula do montante, aí você considera, né, o valor do montante como sendo 128,96. Aí você pode resolver das duas formas. Se você quiser utilizar resolver pela forma dos juros, né? Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, né? E você vai substituir. Quem é o juro? 24,96 igual o capital, que é 104, vezes a taxa que você quer achar, vezes o tempo, que é 3. Então, você vai resolver por essa forma. Se você quiser resolver pela fórmula do montante, você vai utilizar essa fórmula aqui. Montante igual capital, vezes 1 mais I, vezes T. Aí você vai colocar os dados, que é um montante, 128,96. O capital é 104, né? Vezes 1 mais a taxa, que eu não sei qual é, vezes o tempo, que é 3. Então, vocês podem resolver pelas duas formas, vai dar o mesmo resultado. Eu vou resolver por essa fórmula aqui dos juros, que é mais simples. Então, fazendo aqui, então, 24,96 é igual. 104 vezes 3 vai dar quanto? Vou multiplicar aqui na calculadora, senão vai demorar muito tempo. Então, 104 vezes 3 vai dar 312i, né? Então, invertendo aqui os membros, eu vou ter que 312i é igual a 24,96. Então, i é igual a 24,96 dividido por 312, né? Eu passo esse 312 dividindo. Então, I é igual. E aí eu divido 24,96 dividido por 312. Então, se você for fazer, vai dar 0,08, né? 8%. Né? 8%. Só que essa aqui é a taxa ao mês, certo? Só que ele não pede a taxa ao mês. Cuidado, viu? Cuidado nesse detalhe. Ele pede que você ache a taxa ao ano. Então, como é que eu transformo uma taxa que está ao mês para uma taxa ao ano? Então, lembra, eu parto de uma taxa pequena para uma taxa maior. O que eu faço? Multiplico, né? Se eu tenho uma taxa pequena e quero achar uma taxa maior, eu multiplico. Multiplica por quanto? Né? Aí, eu não quero transformar meses para ano, né? Assim? E aí, quantos meses tem no ano? No ano, eu tenho 12 meses. Então, eu vou multiplicar esse resultado aqui por 12, né? Então, 8% vezes 12 vai dar igual a 96. Então, 96% ao ano, certo? Ou 0,96 ao ano. Tudo bem? Se você quisesse responder por essa fórmula aqui, vai dar o mesmo resultado. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá o mesmo resultado. Alguma dúvida? Alguém não compreendeu? Pode perguntar, pessoal. Não tenha medo, certo? Eu explico até você entender. Pronto, assim fica melhor para vocês virem, né? Virem melhor. Então, essa questão é parecida com a outra, certo? Eu só peguei só por desencargo de consciência para vocês verem que ela pode ser cobrada de uma forma um pouquinho diferente, mas é o mesmo método de resolução da questão anterior.
Então, um aparelho de som é vendido por R$ 1.200. R$ 1.200 para pagamento 3 meses após a compra. Então, ele é vendido, né? Se eu quiser comprar esse aparelho de som a prazo, eu vou ter que pagar 120 mil, né? Aliás, 1.200 depois de 3 meses. Se o pagamento for feito à vista, há um desconto de 9% sobre o preço de 1.200. Qual era a taxa mensal de juros simples cobrada na compra a prazo? Então, vamos lá. Se eu quiser comprar a prazo, eu vou desembolsar R$ 1.200 em 3 meses. E se eu quiser comprar à vista, eu vou ter um desconto, né? Eu vou ter um desconto de 9% de 1.200. Então, quanto é que eu vou pagar à vista, né? Vamos calcular aqui o valor do desconto, né? Eu posso cancelar esses 2 zeros com esses 2 zeros e multiplicar 9 vezes 12, né? 9 vezes 12 dá igual a 108. Então, o valor do desconto aqui é R$ 108. E o valor que eu vou pagar à vista vai ser exatamente 1.200 menos 108. Então, o valor que eu vou pagar à vista, 1.200 menos 108, é igual a 1.092. Certo? Esse é o valor que eu vou ter se eu pagar à vista. Se eu pagar à vista, eu no final vou só pagar R$ 1.092. Se eu pagar a prazo, eu vou pagar 1.200, ou seja, uma diferença de R$ 108, né, de desconto. Eu vou ter R$ 108 de desconto se eu for comprar a prazo. Então aí, pessoal, a gente tem, ó, que os dados, né, esses 1.200 aqui, os dados. Esses 1.200 é o valor do montante, né? O montante é 1.200. O tempo aqui é 3 meses, né? E, no caso, esse 1.092, ele vai ser quem? Ele vai ser o valor à vista, né? O valor à vista. Como não teve entrada, né? Eu não tenho entrada, eu não tenho que se retirar de entrada. Então, esse 1.092 aqui, ele é o próprio capital. Então, o capital aqui é R$ 1.092. Ah, Pedro, mas na outra questão, para achar o valor do capital, eu tive que subtrair a entrada. Mas nesse caso aqui, não tem entrada, certo? Então, como não tem entrada, você não precisa subtrair valor de entrada para calcular o valor do capital, né? O próprio valor do capital é só você retirar essa parte aqui do desconto que você consegue achar o valor do capital. Tudo bem? Então, a diferença dessa questão para outra é que na outra questão eu tinha valor de entrada, que eu não tenho entrada, certo? Então, cuidado nessas diferenças. Nessa questão eu não tenho entrada e na outra questão eu tinha. Tudo bem? E aí, pessoal, a gente consegue achar o valor da taxa. Se você quiser resolver pela fórmula do juro, você subtrai, né? O juro, quem é o juro? Né? O montante menos o capital, aí você pega, né? Quem é o valor do juro? O valor do juro é igual montante menos o capital. Então, qual foi o valor do juro? É só pegar o 1.200 menos, né, 1.092. Então, qual foi o valor do juro? O juro aqui, se você pegar 1.200, né, 1.200 menos 1.092, você vai chegar aos 108, né, que foi o valor do desconto, né, 108. Então, o valor do juro aqui foi exatamente os R$ 108. Se você quiser resolver
pela fórmula do montante, você utiliza esses dados aqui e substitui lá na fórmula do montante que você consegue achar. Então, resolvendo aqui pela fórmula do juro, a gente vai ter o seguinte: o juro, no caso aqui, foi R$ 108,00, o capital foi R$ 1.092, a taxa eu quero achar, e o tempo aqui é 3 meses. Então, 108 é igual. Aí você vai multiplicar, no caso, 1.092 vezes 3. Vai dar 3.276 vezes I, né? Eu vou trocar aqui, vai ficar 3.276I igual a 108. Então, I é igual a 108 e eu passo 3.276 dividindo. Então, a taxa vai ser igual a quanto? Dividindo isso aqui, pessoal, dividindo aqui na calculadora, vai dar 108 dividido por 3.276 vai dar 0,03. Ah, meu Deus do céu. Vai dar 0,0329, né? Aliás, 0,3296, né? Ou então, se você multiplicar por 100, vai dar aproximadamente, vezes 100, vai dar aproximado 3,29, né? 3,29%. Deixa eu tirar aqui esses 6. Considere só 4 casas decimais. Então, a taxa aqui é igual a 3,29% ao mês, né? Já que o prazo é em meses. Então, aqui a taxa é ao mês. Ok? A única diferença da outra questão é que a gente não, nessa questão é que a gente não tem entrada, certo? Ele não dá entrada. Então, à vista você tem um desconto de 9% e não tem entrada, certo? A prazo você não tem entrada, certo? A única diferença é essa. Então, a gente não precisa deduzir o valor da entrada do capital. Quando você calculou aqui o valor à vista, né, esse valor à vista é o próprio capital. Entenderam aí, pessoal? Pronto. A oitava diz o seguinte. Estou terminando. Renata pretende comprar um aparelho de som, né? Esse povo aí gosta de comprar som. Então, Renata pretende comprar um aparelho de som com preço de R$ 1.200, o mesmo valor, né, da outra questão, para pagamento dentro de 100 dias. Se ela conseguir aplicar seu dinheiro a juros simples e a taxa de 1,8% ao mês, aí ele tem aqui letra A e letra B. A letra A pergunta assim: quanto deverá aplicar no ato da compra para fazer frente ao pagamento? Então, o que ele quer saber aqui? Então, o preço do som, né? O som, ele custa R$ 1.200 para pagamento de 100 dias. 100 dias a uma taxa de 1,8%. Aliás, peraí, viu? Vamos lá. O som, ele custa R$ 1.200. Certo? Ou seja, Renata, ela precisa de R$ 1.200 para comprar esse som, para ela comprar esse som. Só que Renata não tem esse dinheiro, certo? Renata não tem esse dinheiro. Então, quanto é que ela tem que aplicar hoje, né? Quanto é que ela tem que aplicar hoje para que daqui a 100 dias, a uma taxa de 1,8% ao mês,
ela consiga 1.200. Então, a letra A, ele quer saber exatamente isso. Ó. Quanto ela tem que aplicar hoje para que daqui a 100 dias ela tenha esses 1.200. Então, a letra A quer saber exatamente isso. Quanto eu tenho que aplicar hoje, ou seja, qual seria o capital que daqui a 100 dias, com uma taxa de 1,8% ao mês, eu vou ter um montante de R$ 1.200. Então, nessa questão, ele quer exatamente saber o seguinte, né? Se ela conseguir aplicar esse dinheiro a juros simples, certo? Importante dizer isso, a juros simples, a taxa de 1,8% ao mês, quanto é que ela vai ter que aplicar hoje para que no futuro, né, daqui a 100 dias, ela tenha esse montante aqui de 1.200, certo? Ele quer saber isso. Quanto é que ela tem que aplicar hoje para que daqui a 100 dias ela tenha R$ 1.200. Só que a gente tem um problema aqui. A gente tem um problema. O tempo está em dia e a taxa está em mês. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dividir, transformar aqui essa taxa para dias. O que eu faço? Divido por 30, né? Já que um mês tem 30 dias. Então, eu vou pegar 1,8% e dividir por 30. Então, 1,8 dividido por 30, né? Eu vou pegar aqui 1,8 e dividir por 30. Vai dar igual a 0,06%, certo? 0,06%. Então, eu vou utilizar aqui a fórmula do montante, né? O montante é igual ao capital, né? Vezes 1 mais I vezes T. Então, quem é o montante aqui? O montante é 1.200. O capital eu quero achar, ele quer saber, vezes 1 mais. A taxa aqui é 0,06%. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,06%. Certo? Não vou colocar em decimal, não. Vocês vão entender já já porque eu não vou colocar em decimal. Então, vezes o prazo aqui, que é 100 dias, né? Vezes o prazo aqui, que é 100 dias, certo? Então, vai ficar 1.200 igual a C, e aqui vai ficar 1 mais. Esse 100 aqui, ó, que está dividindo, eu posso cancelar com esse 100 que está multiplicando, né? O 100, né, do 100%, eu posso cancelar com esse 100 aqui dos dias, né, do prazo. Então, vai ficar só o 0,06. Então, vai ficar 1.200 igual a C. E aqui eu posso somar. 1 mais 0,06 vai dar, né, vai dar 1,06, né? Ou 1,06C, né? Então, aqui eu já vou trocar, né? Vou trocar aqui os membros. Então, vai ficar 1,06C é igual a 1.200. Então, o capital aqui é igual a 1.200 dividido por 1,6. Então, o capital aqui é igual a quanto? Dividindo, né? Dividindo 1.200 por 1,06 vai dar igual a R$ 1.132,07. Certo? Então, Renata tem que aplicar R$ 1.132,07 para daqui a 7 dias ela ter R$ 1.200, considerando uma taxa de 1,8% ao mês, ou 0,06% ao dia. Certo? Então, esse é o dinheiro que ela tem que aplicar hoje. Aí a letra B pergunta o seguinte: se o preço para pagamento à vista for de R$ 1.050, é melhor ela pagar à vista ou ela pagar a prazo? Então, qual é o melhor, pessoal? Se ela pagar à vista, ó, a letra B. Se ela pagar à vista, ela vai pagar R$ 1.050,
certo? E se ela for comprar a prazo, ela vai pagar quanto? Ela vai pagar R$ 1.132,07. Então, o que é melhor para ela? É melhor para ela pagar à vista, né? É melhor ela pagar à vista, porque ela vai estar economizando, quanto aqui? 1.132,07 menos 1.050. Ela vai estar economizando 82, ó. Se ela comprar à vista, vai economizar R$ 82,07. Então, para ela, é melhor ela comprar à vista, porque se ela comprar à vista, ela vai economizar mais dinheiro. Tudo bem? Vocês entenderam? Sim, não? Coloquem aí se vocês tiverem dúvida na questão. Bem simples, né? As questões, sem dúvida, né? Graças a Deus. Então, a questão 9 diz o seguinte: uma gráfica necessitando de R$ 15.000, para pagamento em 3 meses, pode obter esse valor mediante o desconto de uma duplicata, a taxa de desconto de 4% ao mês, ou ainda mediante a uma linha de crédito bancário que cobra juros simples de 4,2% ao mês. Qual das duas opções é mais vantajosa para a gráfica? Então, a gente aqui vai ter que calcular das duas formas. A gente vai ter que calcular essa opção aqui de desconto e vai ter que optar também, calcular na linha de empréstimo bancário. Então, a gente vai responder aqui das duas formas. Então, primeiramente, eu tenho aqui algumas considerações para falar. A questão, ela não diz se é desconto simples ou se é desconto composto, nem diz se é desconto racional ou se é desconto comercial. Sempre que vocês pegarem uma questão de desconto, seja numa prova, seja uma prova de concurso, essas questões caem muito, pessoal, muito em concurso, principalmente em concursos da área bancária. Eu nunca vi nenhuma, geralmente quase 90% das provas de concurso que você pega da área bancária, sempre você vai encontrar uma questão de desconto, certo? Sempre tem. E geralmente só cai desconto simples. É o desconto que mais cai em questões, é desconto simples. E por que cai desconto simples? Porque realmente é o desconto que realmente os bancos praticam. Por que a gente estuda o juros simples? Porque se você for considerar, os bancos eles não utilizam juros simples, eles usam juros compostos. Mas onde é que os bancos utilizam o juros simples? Na questão do desconto. Os bancos eles utilizam mais o desconto simples do que o composto. O desconto que é utilizado pelos bancos é o desconto comercial simples. Então, se a questão vier falando apenas desconto, você já sabe que é o desconto comercial, que é o desconto aplicado pelos bancos, certo? É o desconto comercial simples, certo? Então, sempre que você, numa questão, não vier dizendo se é desconto composto, se é desconto simples, certo? Se vier só o nome desconto, você já sabe, certo? Coloque isso na cabeça de vocês. Se numa questão vier só o nome desconto, você já sabe que o desconto ele é simples e ele é desconto comercial, certo? O desconto racional ele não é praticado pelos bancos, mas mesmo não sendo praticado pelos bancos, ele é cobrado em questões de concurso de provas. Então, a gente estuda para saber. Ele seria o desconto realmente justo, né? Mas a gente sabe que o desconto mais favorável para os bancos é o desconto comercial, sim. Então, é ele que a gente vai considerar. Certo? Dito isto, a gente tem
a gente tem que resolver essa questão de duas formas, certo? A gente tem que considerar esse desconto, resolver a partir do desconto, e depois a gente tem que saber a questão do empréstimo bancário. Então, a gente vai ver qual das opções é mais vantajosa para essa gráfica. Então, aqui, lendo aqui a questão novamente, vamos saber como é que a gente vai resolver essa questão do desconto. Então, uma gráfica necessitando de 15 mil reais. Então, se ela necessita desses 15 mil reais para descontar, então ela precisa de um valor atual, né, que é o valor que a gráfica vai receber aqui, que ela precisa, então é 15 mil, é o valor que ela tem que receber, certo? A gráfica ela precisa desses 15 mil, ela tem que receber esses 15 mil. Então, qual o valor que a gente recebe numa operação de desconto? É o valor atual. Então, se ela está necessitando desse dinheiro, ela precisa receber esses 15 mil. Então, se ela precisa receber esses 15 mil correspondem ao valor atual. Para pagamento de 3 meses. Então, o prazo aqui é 3 meses. Pode obter esse valor, né, mediante desconto em duplicata de 4% ao mês. Então, aqui a taxa é 4% ao mês. Certo? E aqui, o que ele quer saber aqui? É o valor que ela vai ter que pagar depois, né? É o valor, exatamente o valor nominal, né? O valor que ela vai ter, né, que descontar, né? O valor da duplicata, né? Esse valor que vai conter na duplicata. É esse valor que a gente não sabe, certo? Qual vai ser o valor que ela vai ter que pagar nessa duplicata para receber esses 15 mil? Qual é o valor que ela vai ter que dispor de duplicata, certo? Esse valor dessa duplicata é que a gente não sabe, certo? Então, muitos erram numa questão dessa, pensando que esses 15 mil é o valor nominal. E esses 15 mil não é o valor nominal, é o valor atual, que é o valor que ela precisa receber. Só que para ela receber esses 15 mil, ela vai ter que descontar uma duplicata com um certo valor, N, que eu não sei qual é. Então, vamos saber qual o valor que ela vai ter que descontar? Então, a gente vai ter que utilizar aqui a fórmula para valor atual, né, do desconto comercial. Qual é a fórmula para valor atual para desconto comercial? Então, a gente sabe que a fórmula é valor atual é igual ao valor nominal vezes 1 menos I vezes N. É parecido com a fórmula de montante simples, né? A única diferença é que, como é desconto comercial, a gente tem um menos aqui, certo? Se você tem dúvida como é que chega nessas fórmulas, você visualiza lá a videoaula. Eu fiz uma videoaula. Primeira videoaula explica como é que chega nessas fórmulas, certo? Então, você vê aquelas videoaulas que você vai entender como é que chega nessa fórmula para valor atual. Tudo bem? Então, aqui eu vou ter que achar esse valor aqui nominal. Então, o valor atual aqui é 15 mil. O valor nominal aqui eu não sei. Vezes 1 menos. A taxa aqui é 4%, então 0,04. Vezes o N, que é 3. Então, 15 mil é igual ao N vezes 1 menos. Você faz passo a passo. Então, quanto é 0,04 vezes 3? Vai dar 0,12. Então, 15 mil é igual a N. 1 menos 0,12. Quanto é que dá 1 menos 0,12? Dá 0,88, né? Então, fica 15 mil igual. Aí que você multiplica. Vai ficar 0,88 N, né? Aí aqui eu vou inverter aqui os membros. Vai ser 0,88 N é igual a 15 mil. Então, isolando aqui o valor nominal, vai ser igual a 15 mil dividido por 0,88. Então, N vai ser igual a quanto? Então, dividindo, você pegando 15 mil
dividindo por 0,88, você vai ter igual a 17.045,45. Então, ela vai ter essa gráfica, vai ter que pegar um valor, né? Ela vai ter que pegar uma soma de duplicatas, ou seja, uma soma de valores que ela tem fiado lá. Ela vai ter que pegar uma soma de R$17.045,45 de fiados que ela tem lá na empresa, valores que ela tem para receber, 17.045 fiados, e lá no banco, para descontar essas duplicatas, para receber R$15.000, certo? Ela vai ter que pegar R$17.045 para obter o valor de R$15.000, tudo bem? Entendida essa primeira parte? Então, a gente, feito isso, a gente vai para a segunda parte. A segunda parte, deixa eu mudar aqui a cor. Está aqui um rosinha. Então, a segunda parte diz o seguinte, ou fazer uma linha de crédito bancário que cobra um juros simples de 4,2% ao mês. Então, ela vai ter que pagar, né, um empréstimo bancário, né, um capital que ela precisa de R$15.000, né, esse capital que ela precisa, com uma taxa de 4,2% ao mês, durante o mesmo prazo, né, o tempo que não muda, é 3 meses. Então, quanto é, né, que ela vai ter que pagar nessa operação aqui bancária? Deixa eu só afastar para cá. Então, o montante é igual a capital, né, vezes 1, mais I vezes T. Então, montante aqui. O capital seria os 15.000, né, que ela precisa, né, o capital que ela vai pedir emprestado, né, os 15.000, vezes 1 mais a taxa que é 4,2%, ou 0,042, né, vezes o 3, que é o tempo. Então, o montante é igual a 15.000 vezes 1 mais 0,042 vezes 3 dá 0,126. Tudo bem? E aí vai ficar igual a quanto? Então, vai ficar M igual a 15.000 vezes. Aí aqui eu somo. 1 mais 0,26 vai dar 1,126. E aí multiplicando. 15.000, quanto é que dá 15.000 vezes 1,126. Então, vai dar 16.890 reais. Então, se a gráfica for pedir esse dinheiro emprestado no banco, se ela for pedir esse dinheiro emprestado no banco, ela, no final, ela vai ter que pagar, se ela pedir esses 15.000 reais emprestado no banco, no final ela vai ter que pagar 16.990. Então, ele pergunta aqui, qual das duas opções é mais vantajosa para a gráfica? Então, qual é a opção mais vantajosa para a gráfica? A opção que ela pagar menos, não é assim? E qual é a opção que ela vai pagar menos? Então, óbvio que a opção que ela vai pagar menos é se ela pedir esse dinheiro emprestado no banco. Então, se ela pedir o dinheiro emprestado no banco a uma taxa de 4,2% ao mês, ela só vai pagar 16.890. E se ela descontar, se ela for descontar notas promissórias, ela vai pagar 17.045. Então, então, qual a opção mais vantajosa? Então, a opção mais vantajosa é o empréstimo bancário. E ela vai economizar quanto, né?
Então, ela vai economizar. Então, eu vou pegar 17.045,45 centavos menos 16.890. Então, qual vai ser aqui? Quanto é que ela vai economizar se ela optar pela segunda opção? Ela vai economizar aqui R$ 155,45. Então, se ela optar pelo empréstimo, ela economiza R$ 155,45. Tudo bem? Vocês entenderam aí a questão? É um pouco complexa. Digam aí se vocês entenderam, se não, falem aí. Se não entender, eu falo. Digam aí. Quando vocês dizem, eu bebo aqui uma oportunidade. Vocês estão aí? Estão tudo calado? Vocês estão aí, pessoal? Eu tô. Sim, Estão ouvindo direitinho? Entenderam a questão? sim. Sim, né? Graças a Deus. Tu tirar 10 na prova. Graças a Deus. Estão entendendo? Se pegarem um concurso para o Banco do Brasil, Caixa Econômica, esses meninos vão tirar de letra. Porque essas questões aqui não são muito facinhas, não, viu? Se vocês conseguirem entender, é porque vocês realmente estão no caminho certo. Então, posso sim dar uma revisada na questão. Então, vamos lá. O que a questão pedia? Então, uma gráfica, pessoal, essa gráfica, vamos dizer que ela estava com as dívidas, certo? Ela estava precisando pagar um imposto, por exemplo. Ela tinha um imposto para pagar de R$ 15.000. Só que ela não tinha esse dinheiro para pagar esse imposto, certo? Ela precisava de 15 mil hoje para pagar esse imposto, certo? Está precisando desses 15 mil. E aí, ela tem duas opções para conseguir esse dinheiro. Quais são as opções dela? Pegar um monte de valor que ela tem fiado, um monte de nota promissória que ela tem fiado, pegar um certo montante de promissórios e descontar no banco a uma taxa de 4% ao mês, certo? Durante 3 meses. Então, o que ela pode fazer? A primeira opção, ela pode pegar notas promissórias que se vencem daqui a 3 meses, pegar uma soma, depois ela vai ter que calcular que soma é essa, e descontar no banco essas promissórias pela uma taxa de 4% ao mês. Então, ela precisa saber qual valor que ela vai ter que pegar de notas promissórias para poder obter R$ 15.000. É lógico que vai ser um valor maior do que 15 mil, né? Por que é um valor maior do que 15 mil? Porque o banco cobra o desconto, né? O banco vai cobrar um valor de desconto. O banco vai cobrar a parte dele, né? Por estar emprestando, adiantando esse valor para a gráfica. Então, o que é mais vantajoso para a gráfica? Descontar essas notas promissórias que ela tem ou pedir um empréstimo ao banco. Então, o que é mais vantajoso para a gráfica? Descontar essas notas promissórias ou pedir um empréstimo ao banco, considerando um valor, né, um valor de uma taxa de 4,2% ao mês. Então, o que é mais vantajoso para a gráfica? Descontar essas notas promissórias em uma operação de desconto ou pedir esse dinheiro emprestado ao banco, considerando uma taxa de juros de 4,2% ao mês durante 3 meses, né, com a taxa, né, de 4,2%. Então, a gente vai considerar, né, a gente fez aqui o cálculo das duas opções. Na primeira opção, a grande dificuldade aqui, pessoal, dessa questão, a primeira dificuldade, saber que operação de desconto é essa, porque a questão não diz que operação de desconto é essa. Então, quando ela não diz qual operação de desconto, você sabe que é desconto comercial e sabe que é desconto simples.
Aqui ele fala que é juros simples, então você dá para deduzir que é desconto simples, certo? Então, quando não vier falando qual tipo de operação de desconto, está se considerando desconto comercial. Isso é muito importante saber, certo? Que é desconto comercial. Por que é importante saber? Porque você precisa saber da fórmula, certo? Sem essa fórmulazinha aqui, você não consegue resolver a questão, tá bom? Então, pronto. Então, e aí você precisa saber dos dados. Então, se ela precisa de 15 mil reais, então, se a gráfica precisa de 15 mil reais, então, esse valor que ela precisa, que é o valor que ela vai resgatar, é o valor atual, certo? É o valor que ela vai resgatar, que é 15 mil. Então, durante 3 meses, há uma taxa de 4% ao mês. E aí, qual o valor do montante das promissórias que ela vai ter que descontar? Ou seja, qual o valor nominal? Qual o montante, né, das promissórias? Então, utilizando a fórmula, né, para cálculo do valor atual do desconto comercial, né, A igual ao valor nominal, né, vezes 1 menos I vezes N, né, se você fizer esse cálculo, você vai achar que o valor nominal que ela vai precisar, o valor conjunto de notas promissórias que ela vai ter que descontar para, no final, ter um valor de 15 mil, é um valor de R$ 17.045,45. Então, esse é o valor das promissórias que ela vai ter que ter, ela vai ter que pegar e juntar um valor total de promissórias de R$ 17.045,45 para poder ter 15 mil reais. E a segunda opção é se ela pedir um empréstimo bancário, certo? Então, qual seria a opção? A segunda opção seria ela pedir esses 15 mil reais emprestado do banco. Então, o empréstimo capital é 15 mil reais que ela está pedindo emprestado, a uma taxa de 4,2% ao mês durante 3 meses. Então, é só você utilizar lá a fórmula para montante simples, né? Então, você utilizando lá a fórmula para montante simples, substituindo nesses dados, você vai conseguir encontrar o valor de 16.890. Então, ela pergunta qual das opções é mais vantajosa para a gráfica. Então, se fosse para o banco, a opção mais vantajosa para o banco, óbvio que é o desconto, que o banco vai ganhar mais no desconto. Mas a opção mais vantajosa para a gráfica vai ser aquela pagar menos juros. Assim? Então, qual é a opção da gráfica que ela vai pagar menos juros? Se ela contrair o empréstimo. Então, se ela contrair o empréstimo, ela vai pagar R$ 155,45 a menos de juros. Certo? Então, essa questão é um pouco mais complexa, certo? Então, ela envolve tanto desconto comercial, como também envolve juros simples, certo? A partir de montante simples. É uma questão um pouco mais complexa. Entendeu, Tuliane? Os demais entenderam aí? Tem alguma outra dúvida na questão? Não, né? Então, a gente pode ir para a 10ª questão. A nossa última questão de hoje. Aí vocês descansam, né? Vão curtir o sábado. Então, deixa eu só aumentar aqui. Então, diz assim, a 10ª. Um comerciante necessitando hoje de 30 mil é bem parecida com a outra questão, certo? É praticamente a mesma coisa. Só que eu acho que ela é um pouquinho mais fácil, tá certo? Então, um comerciante necessitando hoje de 30 mil reais, então, se ele necessita de 30 mil reais hoje, então, esses 30 mil, pessoal, é o valor atual. A gente vai já ver que é uma questão de desconto. Então, é o valor que ele precisa aqui, né? Deixa eu ler logo, depois eu tiro os dados, né? Então, o comerciante, necessitando hoje de 30 mil, resolve pedir um empréstimo a um agiota. Esse propõe que o comerciante assine uma nota promissória de valor N com prazo de 3 meses. Em seguida,
o comerciante desconta a nota promissória a uma taxa de desconto de 3% ao mês, a fim de obter o valor líquido de 30 mil. Qual o valor de N? Então, pessoal, se ele quer saber o valor de N, é exatamente o valor das notas promissórias, que é o valor nominal. Então, vamos lá. O comerciante necessita de 30 mil. Então, se ele necessita de 30 mil, esses 30 mil, e ele diz lá no final, né, o valor de 30 mil, é o valor atual, o valor que ele vai resgatar, né, depois dessa operação de desconto. E aí, esse agiota, né, propõe que ele assine uma nota promissória, né, uma nota promissória com valor N, né, um valor, certo valor nominal, que eu não sei qual é, que ele exatamente ele quer saber, né, qual o valor que esse comerciante vai assinar dessa nota promissória para esse agiota. O prazo aqui vai ser de 3 meses. E aí, considerando uma taxa de desconto de 3% ao mês. Aí vocês podem me perguntar, Pedro, que tipo de desconto é esse? Ele não disse que tipo de se era desconto simples, se era desconto composto, não disse se era desconto nominal, não disse se era desconto comercial. Então, quando não vier dizendo na questão qual é o tipo de desconto, você já sabe que se trata aqui de desconto simples comercial, tá certo? Então, se na questão não vier falando qual é o tipo de desconto, você já sabe que é desconto simples comercial, tá certo? Essa informação é bastante útil, certo? Porque você vai precisar da fórmula, né, de desconto simples comercial. Então, como se trata aqui de valor atual e de N, então a gente vai utilizar a mesma fórmula que a gente utilizou na questão anterior, né? O valor atual igual ao valor nominal vezes 1 menos, né? Menos I vezes o N, tá certo? E aí é só substituir. Então, o valor atual aqui é 30 mil. O valor do N a gente quer achar vezes 1 menos a taxa aqui que é 3%, vezes o prazo que é 3. Então, 30 mil é igual a N vezes aqui 1 menos. Faz passo a passo, tá certo? 0,03 vezes 3 é igual a 0,09. Então, vai ficar 30 mil igual a N vezes. Quanto é 1 menos 0,09? É 0,91. Assim, então vai ficar 30 mil. Aí aqui vai ficar 0,91 N, né? Multiplicando de 2. Então, eu vou inverter aqui os membros, vai ficar 0,91 N é igual a 30 mil. Então, N é igual a 30 mil. Vou passar o 0,91 dividindo. Então, vai ficar 30 mil dividido por 0,91. Então, se eu dividir esses valores, então, 30 mil dividido por 0,91 é igual a R$ 32.967,03. Então, esse comerciante vai ter que assinar uma nota promissória, esse agiota, de R$ 32.967,03 para poder ter um valor atual de 30 mil, certo? Nesse instante. Então, ele vai ter que pagar aí quanto de juros? Vai ter que pagar aí R$ 2.967,03 aí de juros, né? Para esse comerciante. Aliás, esse comerciante vai ter que pagar R$ 2.967,03 por agiota de juros. Tudo bem? Vocês entenderam aí a questão? Alguma dúvida na questão? Sim, não? Tem alguma dúvida que vocês queiram falar? De alguma outra questão que foi passada na lista?
ou em alguma questão? Vocês têm alguma dúvida? Algo para falar? Não, né? Hoje foi tão bom, o Zoom deixou a gente ficar quase 2 horas sem. Eu não sei o que foi isso, que eu não fiz nada. O Zoom, não sei se é porque hoje é sábado, mas nós já fizemos live de sábado, não sei por que foi que o Zoom deixou a gente ficar quase 2 horas. O Zoom hoje colaborou, foi ótimo. Se todas fossem desse jeito, seria ótimo, né? Não precisar cair. Então, pessoal, então a segunda-feira a gente tem uns seminários. Eu queria que as equipes a gente combinasse um pouquinho antes, pela manhã, para a gente ver como é que vai ser a apresentação de vocês, certo? E aí eu ver a questão se vocês vão precisar baixar o software do Zoom, né, no computador de vocês, de alguém, para transmitir os slides, se vocês vão utilizar slide ou não. Eu queria que vocês entrassem em contato comigo de manhã, assim, umas 9 horas, umas 8, 9 horas da manhã, na segunda-feira, para a gente combinar essa questão do seminário, certo? As duas equipes que vão apresentar na segunda-feira. Combinasse comigo essa logística de como é que vai haver as apresentações, tá certo? Vou explicar a vocês como é que faz para vocês compartilhar a tela, os slides, né? Eu acho que vocês não devem saber, né? E aí, se vocês já souberem, ok, né? Não precisa ter esse contato. Né? Se vocês precisarem de ajuda, né? É bom vocês entrarem em contato comigo antes para na hora dar tudo certo, né? Para a hora a gente não houver imprevisto, né? Então, sempre tentem, né, se precaver, né, para não ter problema lá na hora e na hora só a gente apresentar e ser feliz. Tudo bem? Então, vocês ficam certos de quando for na segunda-feira de manhã entrar em contato comigo para a gente ajeitar essas questões tecnológicas. Então, um abraço, pessoal. Bom final de semana para vocês e tchau.